clara, hein? Tem mais polêmica no Flamengo, hein? Isso, aí agora... Quando parece que eu já me irritei. Alguém mordeu alguém? Que eu podia me irritar. Mordida, soco, tá? Não. Mas os jogadores que estão fazendo uma campanha brilhante no ano, né? Eles estão exigindo a atitude da diretoria do Flamengo. Os jogadores não podem exigir nada no Flamengo. Eu vou fazer esse papel de babaca. Como que eles podem se revoltar com alguma coisa? A primeira coisa que eles têm que se revoltar é com a pouca vergonha que eles fizeram nessa temporada. Ou seja, eles estão provando que eles quiseram derrubar o... Bastante, mas pode ser até que ele tenha soltado essa, até para sentir receptividade, não sabemos, né? O tempo aí que vai mostrar. Mas um fato importante é que, de fato, o Flamengo quer o Maracanã como um longo paliativo, digamos, para em algum momento construir seu estádio. O Flamengo não pensa em ter o Maracanã e ficar com o Maracanã. Ele quer construir um estádio, o estádio dele. Estádio do Flamengo, hein? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na Rádio, YouTube, TV Jovem Pan, para falar, né? A gente falou muito aí da seleção brasileira, vai enfrentar a Argentina no Maracanã. Uma coisa que eu lamentei também é o fato do Vinícius Júnior não jogar no Maracanã. Que aí foi aquilo que o Mauro estava falando, a quantidade de torcedor do Flamengo que vai ter no Maracanã nesse jogo. E o Vinícius Júnior, com certeza, é um cara que tem identificação com o Flamengo, vai aos jogos do Flamengo, veste camisa. Seria uma atração pro torcedor rubro-negro lá no Maracanã. Não vai estar o Vinícius Júnior, então vai ficar fora aí 10 semanas, pelo menos, por causa dessa lesão. Vai desfalcar o Real Madrid. Agora, Mauro César Pereira, falando de Maracanã, que hoje é a casa do Flamengo, você trouxe, né, uma entrevista exclusiva aí com o Rodolfo Landim. A situação do estádio, né, Mauro? O Flamengo vai realmente ter um estádio? Que eu já vi. Vai ser no gasômetro? Não vai? Vai ter realmente, que eu vi que o Rodolfo Landim quer que tenha um espaço popular pro torcedor, que não pode pagar uma fortuna em ingresso. Quais são as novidades que você traz nessa entrevista exclusiva que você fez com o Rodolfo Landim? Primeiro, assim, tem uma coisa que está acontecendo, eu vou aproveitar até a oportunidade de falar sobre isso, né? Agora eu estou sofrendo ataques de alguns torcedores do Flamengo, covardes, frouxos, né? Que não entendem nada de jornalismo e acham que entrevista é debate. Entrevista não é debate. Entrevista é outra coisa. Entrevista é assim, eu pergunto, sou repórter, você é entrevistado, você responde. Quando o entrevistado está disposto a falar, o bom repórter interrompe o mínimo possível, dá corda e deixa falar. Soltando. O resultado dessas declarações você publica, ou se for gravado em vídeo, em áudio, você exibe e aí as pessoas vão tirar as conclusões. E o Landim estava a fim de falar. Eu procurei primeiro com um argumento bom, que foi uma apuração do Fabrício Kika, que é o cara que mais entende de estádios no Brasil, entre os brasileiros, digamos assim, até porque ele não mora no Brasil, mas é brasileiro. E ele conseguiu a informação de que, ao contrário do que se falava, o terreno ali do gasômetro que o Flamengo pretende não pertence a um fundo de pensão, mas é um fundo de investimento. Isso muda um pouco a questão da tentativa de aquisição, de compra do terreno. E de posse dessa informação que o Kika apurou, eu procurei o presidente do Flamengo e falei, olha, tem essa informação aqui, gostaria de saber mais detalhes, se isso muda para o Flamengo alguma coisa. Ele falou, olha, eu não tenho como falar isso aqui no WhatsApp, né? Por WhatsApp, preciso falar por telefone, que é uma coisa muito difícil de explicar escrevendo. Marcamos um horário e ele me deu uma entrevista. Porque o Maracanã vai ser sempre aquele rolo danado, com político, com benesses para governador, para os seus próximos, como camarotes, cadeiras, canapés, vagas para automóveis, uma série de coisas que eles colocam lá no edital, né? Além de ser um estádio com várias complicações. Uma delas, a troca daquela cobertura horrorosa que substituiu a cobertura original, que era tombada, e foi literalmente tombada, né? Porque derrubaram tudo passando por cima do IFAM e coisas do gênero, né? Instituições que controlavam, quando deveriam controlar isso, não conseguiram. E que, quando for trocada, segundo muitas pessoas que são especializadas na área, deve significar um montante de 100 milhões para mais, talvez até mais do que isso. Há estimativas até de custo mais alto para trocar aquela cobertura do estádio. Por exemplo, então o Maracanã é um problemaço. Maracanã eu acho muito mais problema do que solução. É uma solução paliativa. Então o clube quer fazer o estádio. E me parece que dessa vez existe um propósito mais claro, um objetivo mais claro, mas o primeiro passo é ter o terreno. E o terreno que o Flamengo quer é o terreno do gasômetro, que de fato, dificilmente, o Flamengo vai conseguir no Rio de Janeiro um local melhor. Porque é muito central, tem lá o Terminal Gentileza, que vai ser, digamos, um ponto de
de conexão ali de vários modais de transporte, BRT, VLT, não é longe, o metrô não é tão distante, nem o trem, uma caminhada aí de uns 15, 20 minutos, algo que o torcedor no mundo inteiro faz para chegar no estádio, o cara desce, caminha 15 minutos, 20 até o estádio. Para Morumbi tem uma caminhada mais ou menos com esse intervalo de tempo, né, uma distância próxima da sua estação da estação mais próxima até o estádio, né? E o metrô facilitou demais a ida do torcedor de São Paulo aos jogos no Morumbi, então a distância não é muito diferente. Então o local é privilegiado, de fato, se você pensar nesses aspectos aí, como, por exemplo, a chegada ao estádio, né? Em frente à rodoviária, perto da Avenida Brasil, perto da Ponte Rio-Niterói, perto do aeroporto Santos Dumont também, não é longe ali, é uma reta. Então, o local escolhido é esse, e o Flamengo tem lá o seu plano para tentar adquirir esse terreno. Inclusive, ele até diz na entrevista que quer marcar uma entrevista com uma conversa, uma reunião, aliás, com esse novo presidente da Caixa, que subiu agora no começo de novembro, né? Para a semana que vem. Está tentando marcar para tentar acelerar o processo. Vamos ver como é que vai ser. Não vai ficar pronto isso. Se tudo der certo, são 5, 6 anos. É algo bem demorado. E se o Flamengo conseguir com o Fluminense a concessão do Maracanã por 20 anos, como tenta, né? Vai chegar um momento que ele vai ter a concessão do Maracanã e vai ter também um estádio. Aí é uma outra questão para ser resolvida lá na frente, que o Landim acha que não é problema. Mas aí acho que é uma coisa muito longe ainda para pensar. Nesse momento, a primeira coisa é conseguir o estádio. Aí muita gente pergunta, como é que vai ser? Vai ser assim? Não tem projeto. Não adianta ter um projeto, você não tem nem local. Você tem que ter um local, saber qual é o tamanho, o que é que dá para fazer ali, né? Quais são as diretrizes ali do município, pode fazer, qual altura, enfim, tem uma série de questões técnicas aí. E fora as licenças que tem que ser aprovadas. Só lembrar o do Corinthians. O do Corinthians tinha aqueles tubos lá da Petrobras, né? Que foi um obstáculo que teve que ser literalmente removido. Né? Ali um terreno que tinha um gasômetro ali, mas não era de gás natural, era de nafta, lá do passado, quando se iluminava tudo com gás e tal. E ali é um terreno contaminado, que precisa de um tratamento, precisa de uma preparação. Tudo isso vai demandar muito tempo e investimento, né? Então, eu acho que o mais importante o Flamengo, pela primeira vez ele falou, com todas as letras, não em reunião do conselho ou a boca pequena, falou numa entrevista. O que pretende fazer, de que maneira pretende agir. Tem pontos polêmicos aí, é claro, mas a partir daí é que as discussões acontecem. Antes, assim, do que se ele estiver pensando em fazer uma série de coisas, não falasse. Ainda bem que ele falou, ainda bem que ele deu uma entrevista. Mas você citou aí os biltres não entendem isso. Boa. Muito bem, então uma passada também sobre essa questão. E na entrevista ele fala que o Flamengo pretende conseguir o terreno, o Flamengo tem uma estratégia que a gente explica na entrevista, né, para tentar conseguir o terreno por um preço o menor possível. Não é um terreno público, é bom deixar isso claro. A Caixa é a gestora do fundo, mas o terreno não é público, ele tem os seus proprietários. A ideia aí tem a questão polêmica, que não cabe a mim ali debater com ele, os imbecis não entendem isso. Cabe a mim tirar a informação. E ele fala que quer vender o Flamengo numa SAF parcial, né, 20%, 25%, como aconteceu com o Bayern de Munique, para viabilizar a compra. Muita gente acha que não é preciso, que o Flamengo pode levantar esse dinheiro de outras formas, né? E fala também que é contra o sócio torcedor votando, até outros assuntos acabaram entrando. Então a entrevista é muito rica de informações e que normalmente ele não fala. Porque ele fala com você? Talvez porque eu seja um cara com credibilidade desse negócio que outros não são, né? Então, mesmo criticando bastante o Landim, já critiquei inúmeras vezes, né? Ele vai e fala, porque é assim que tem que ser, gente. Ou vocês querem o quê? O jornalista que critica o personagem, ele não fala, né? Só com os que agradam ele? Não. E nisso ele vai bem. Porque ele sabe que eu critico muitas vezes, que eu não concordo com certas posições. Por exemplo, eu sou contra a ideia da SAF. Inicialmente, eu não vejo sentido do Flamengo vender 30% para ninguém. 20%, o que for, percentual, o que for. A não ser que alguém me convença do contrário. Inicialmente, eu acho contra. Mas eu não tenho que debater isso com ele, eu tenho que perguntar para que ele fale, e as pessoas vão tirar a conclusão. Assim se faz uma entrevista. Até os caras que não conhecem nada da profissão, todo mundo acha que tem jornalismo nesse Brasil, né? Todo mundo acha que entende da profissão. Todo mundo sabe. Com a rede social você recebe muito ataque, muito elogio. Não, assim, mas o cara acha que entende da profissão. Ele acha que sabe conduzir uma entrevista. O cara nunca entrevistou nem o síndico do prédio dele. Ele acha que sabe conduzir uma entrevista. Aqui tinha que perguntar. Não, muitas vezes você não tem que perguntar. Você tem que deixar falar. Porque aí, senão vira um debate. Agora, há momentos... Até porque você vai passar o que ele quer. Sim, exato. Não é o que você quer. Exato. Você vai passar o que ele tem na cabeça. Existem entrevistas que você tem que ser mais incisivo. Depende do contexto, depende de como a coisa está. E a intenção é que ele falasse do estádio. Ele fala bastante, ele abriu o jogo, isso é ótimo. Concordando ou não, as pessoas podem concordar com ele, discordar dele internamente, pessoas do conselho do clube, torcedores, todo mundo pode tirar suas conclusões. Para isso existe entrevista, gente, com qualquer personagem.
que seja entrevistado. Pode ser o quê? Pode ser o presidente da República, pode ser o do clube, pode ser um vereador, pode ser um jogador de futebol. A ideia é essa, é que você tenha informações para que as pessoas possam tirar suas conclusões. Então, assim, a grande novidade que eu acho que ele revela é: o Flamengo quer ter terreno, o Flamengo não quer o Maracanã. É o do gasômetro. O Flamengo quer o Maracanã porque tem que ter um lugar para jogar. Então o Flamengo quer ficar com o Maracanã. Mas a longo prazo a ideia é... Até o Flamengo conseguir o terreno construir, tudo 5, 6 anos. Então teria que ter o Maracanã para poder continuar jogando no Maracanã. Mas o Flamengo não tem, pelo menos na gestão do atual presidente, a intenção de ficar para sempre com o Maracanã e esquecer o estádio. Eles querem fazer o estádio, o terreno é o do gasômetro, ele explica por quê, questão da localização, vários meios de transporte interligados ali com o Terminal Gentileza, que é uma obra da prefeitura que está em andamento. Aí ele fala também que a ideia, não tem projeto, não tem nada ainda, não tem nenhum terreno. Depois do terreno você faz o projeto, né? Ele fala da intenção de fato de ter um local mais popular e valorizar o cara pela assiduidade, o cara que vai sempre. E ainda fala assim, o dinheiro grande, né? O dinheiro grande, no caso, vai vir do cara que vai comprar camarote, as empresas que vão ter espaços mais nobres ali, digamos assim, mais requintados para os seus convidados e tal, e que vão pagar caro por isso, como acontece nos grandes estádios do mundo, né? Aí ele cita amplamente a questão do Bayern de Munique, ele esteve lá na Alemanha, ele se inspira muito no modelo que o Bayern utilizou para... Não vai ser igual ao do Palmeiras, por exemplo, entrar uma empresa sozinha... E ele rejeita veementemente ter um parceiro no estádio. Ele admite vender um percentual do futebol do Flamengo como SAF, um percentual minoritário. O Flamengo continuaria tendo... O Vasco agora, o Pedrinho foi eleito presidente. O Vasco tem 30% da SAF do futebol. Então o Vasco, ele não manda. Quem manda é a 777, que está lá os 70%. A ideia dele, que ele apresenta, é fazer uma SAF do futebol, mas vender um percentual menor. Digamos 20%, 25%, como o Bahia. E aí você teria ainda o controle do futebol. E esse investidor, ele passa a ser o dono de parte do futebol do Flamengo, com os dividendos que aquilo possa gerar, né? E ele aí viabilizaria o estádio, ou boa parte, com o dinheiro que entraria. Mas ele pode mudar de ideia, aí vai ter isso tem que ter um debate, né, gente? Internamente e tudo mais, talvez ele seja voto vencido. Ah, não, vamos pegar um financiamento. Ele fala, o Flamengo pode pegar dinheiro hoje no banco a juros muito baixos. Até ele fala assim, o banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? E é verdade. O banco dá juros baixos para quem tem dinheiro para pagar. Quem sabe que vai pagar. O cara que está duro, o banco bota o juros mais alto, porque sabe que a dificuldade, o risco é maior. Isso no mundo inteiro é assim. Então ele fala, o Flamengo pode pegar um financiamento, ele tem condições de fazer, de fato. Aí tem coisas que ele fala que são realmente interessantes, são importantes. Quando eles chegaram no clube, ele estava lá, no primeiro mandato do Bandeira, de Melo, em 2013, o Flamengo devia 750 milhões, tinha uma receita de 212 e essa receita anual não cobria os custos do clube, do futebol do clube. Então o Flamengo era deficitário e tinha uma dívida colossal. Hoje o Flamengo fatura 1,3 bi aproximadamente, tem uma dívida controlada de 200 e poucos milhões. Ah, por que não quita? Porque ela está toda controlada, boa parte está no refis. São dívidas com o Estado, que você vai pagando a perder de vista numa negociação que foi feita, que vários clubes participaram e o Bandeira de Melo foi muito importante, inclusive, no refis. Sempre faço questão de lembrar isso por justiça. Então... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, pessoal, já comente aqui a sua opinião, né? Você é a favor ou você é contra aí o Flamengo fazer essa parceria com a SAF, né? Mauro César aí acabou de trazer as informações. O Pilhado também fica aí, né? Fica revoltado porque não é de acordo, não quer que o Flamengo faça aí nesse tipo de parceria, venda aí 20%, 30% do clube para uma SAF, porque o Flamengo não precisa, né, fazer essa venda, beleza? Então, pessoal, já comente aqui, né, também o que você acha a respeito desse novo estádio do Flamengo. O Flamengo tem sim que fazer esse novo estádio, ou o Flamengo tem que continuar aí, né, jogando sempre no Maracanã, né? Comente aqui que é muito importante os seus comentários, as suas opiniões, né? Também é importante que você deixe o like no vídeo para o YouTube estar divulgando para mais pessoas e assim tá motivando a gente a fazer esses conteúdos para vocês diariamente, combinado? Então deixa muito like no vídeo, inscreva-se no canal, deixa um comentário, compartilhe o vídeo aí com um amigo seu que é flamenguista, para ele poder deixar a opinião dele aqui no vídeo, né, sobre essa situação aí do Flamengo tá querendo vender essa parte dele aí para uma SAF, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos e fui!